Queridos, aqui Gil Menich mais uma vez com vocês no nosso canal Gil Menich Conde Basile. Se você gosta dos nossos conteúdos, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que nós vamos estar aqui sempre juntinhos para responder e esclarecer mais sobre o mundo místico, sobre o mundo da multirreligiosidade, sobre a tridimensionalidade, sobre todas as energias positivas do nosso planeta. Hoje vamos estar respondendo muitas perguntas sobre a história da lenda proibida de Santa Sara Kali. Então muitas perguntas tiveram, foi um vídeo que foi assim bombástico no nosso canal, muito visto até hoje, muito comentado, e vamos estar esclarecendo vários pontinhos que ficaram assim mais obscuros e que vocês precisam entender mais sobre a história da lenda proibida de Santa Sara Kali. Lembrando para vocês, haters e pessoas de outro tipo de religião, adversa às histórias dos santos e tudo mais, não percam tempo assistindo nossos vídeos, não percam tempo comentando, comentários maldosos, negativos ou histórias, porque é simplesmente uma perda de tempo que eu vou apagar e vou deletar tanto das mensagens quanto da minha mente, porque eu não me preocupo com esse tipo de coisa, e principalmente porque nós estamos aqui para falar e nos entender cada vez mais sobre os mistérios da vida, os mistérios da santidade na vida. Então, se você tem algum tipo de religião protestante a esse tipo de coisa, vá e procure os dogmas religiosos que você escolheu para sua vida, vá aprender nos livros onde você segue do seu segmento. Não perca tempo assistindo vídeos que não são assim, da mesma convicção religiosa que a sua, porque senão você perde tempo. Se você está se preocupando em cheirar o canal do outro que não tem nada a ver religiosamente com você, você vai encontrar coisas que você é contra. Então não adianta nada, e não adianta nada você escrever embaixo que você não vai mudar a minha opinião, e eu também não estou aqui para te mudar a sua. Eu estou aqui para apresentar simplesmente as curiosidades para quem gosta do tema que eu estou falando. Se você gosta do meu tema, você vai. A internet é maravilhosa por causa disso. Ela tem um leque de coisas e vários nichos onde você se encaixa e outros você não se encaixa. O que você não se encaixa não perde tempo. A vida, ela é tão preciosa para a gente perder tempo assistindo ou seguindo ou criticando coisas que não convém e que não fazem parte da nossa vivência. Então vamos estar ali como pares, procurar os nossos pares nesse mundo, nós vamos ser muito mais felizes. Respeitar os que não são nossos pares e confraternizar, assistir, compactuar mais com a realidade dos nossos pares, as pessoas que nós nos identificamos e os assuntos que nós nos identificamos. Bom, pela história de Santa Sara, que nós falamos que Santa Sara é a filha de Jesus com Maria Madalena, né? A união dos dois, que Santa Sara é Kali, Kali seria a palavra negra de pele, que Jesus não seria branquinho, com aquela fisionomia europeia que eles colocam, realmente não é. Ele vem de uma etnia, né, de nascimento de pessoas escuras de pele, de uma pele mais de traços muito mais fortes, muito mais acentuados do que toda essa imagem traçada pelo catolicismo. Tá? Então começa aí, Jesus não era claro de pele, ele tinha a pele escura, Maria Madalena também, justamente para a parte étnica da localidade onde eles nasceram e da sequência étnica que eles têm. Então realmente eram escuros de pele, Sara era escura de pele, Sara nasceu no Egito, então portanto Sara era egípcia, tá? Então ela vinha de lá. Outra coisa, eles tinham um matrimônio, sim. Já me colocaram aqui assim, olha, segundo o kardecismo, bom, eu não sei porque eu não sou kardecista, então eu também não pesquiso nessa parte, e a lenda que eu conto vem de uma história milenar e de outras coisas.
Então, dizendo que Maria Madalena era estéril. Bom, essa informação eu não tenho, não vivi naquela época e não vi o teste de esterilidade dela. Não sei qual é o médico que realmente analisou Maria Madalena para dizer que era estéril ou não. Então, como é uma história e realmente nós contamos e sabemos dessa história vindo, então terá muitos pontos e muitas arestas. O que eu puder esclarecer do que eu contei, eu vou estar esclarecendo. Outra coisa, qual livro que está essa história? Não, não está em um livro, não existe este livro contando essa história, essa lenda. Possivelmente vai virar um livro, né? Eu posso estar postando esse livro, já tive essa proposta, e também virar um filme. Já foi me proposto o filme dessa lenda, dessa história contada, que eu tive o atrevimento de contar aqui na internet para vocês. Então, tudo isso são possibilidades e são propostas que estão acontecendo, mediante a grandiosidade que alcançou essa lenda, que esclareceu muito a cabeça de outras pessoas. Então, da onde foi tirada? Dos nossos antepassados, dos antigos que contavam, e porque principalmente a cultura da etnia cigana, ela é verbal, ela é verbalizada, ela é passada de família a família e não colocada no papel, assim como o dialeto, né? A língua que os ciganos falam. O dialeto é uma coisa familiar, passado de família a família. Por isso que o cigano não fala uma língua só. Todo mundo fala, o cigano fala espanhol. Não, o cigano fala romani, o cigano fala romanês. Não, o cigano, ele fala um dialeto. Ele é baseado, né, no romani, e dentro disso o dialeto é um dialeto familiar. Cada família tem o seu palavreado específico, porque o dialeto é simplesmente para que só as pessoas daquela família entendam a si próprio. Então é um dialeto de proteção. Ele não é passado nem escrito, porque não é passado a quem não é. Então não tem aulas dessa língua. E ele vai falar sempre como língua a língua do país onde geralmente ele descende, ou eles nasceram, e ele, mesmo sendo um povo nômade, às vezes eles têm um país como nacionalidade, e aí ele se torna, cada família é oriunda às vezes de países, e ele vai falar a língua daquele país, né? Ou vão ser a língua dos países onde eles vão passando, eles vão aprendendo, mas a língua entre si familiar é um dialeto, tá? Que é uma língua de proteção, justamente por ser um povo perseguido. Outra pergunta, Santa Sara, ela era cigana de sangue? Não, Santa Sara não era cigana de sangue. Santa Sara era filha de Jesus e Maria Madalena, então Santa Sara descendia da linhagem de Jesus. Por que ela não se sabia disso? Porque ela foi escondida desde o seu nascimento, quando houve o retorno de Jesus de volta para a sua pregação, de volta aonde ele estava, então eles esconderam ela como escrava de José de Arimateia. Tá? Então José de Arimateia a escondeu, disfarçou como escrava entre as escravas, a emprestou aos cristãos, emprestou ao povo de Jesus, a Maria, para como escrava, porque ele realmente ajudava, como ele se financiasse a causa de Jesus, porque Jesus era um filósofo, era um teólogo, era uma pessoa revolucionária da época e que se revolucionou contra os sacerdotes dos templos e tudo mais, e ele pregava aquela história, tanto é que ele foi crucificado, que ele foi perseguido, justamente porque ele pregava contra os poderosos. Ele seria, hoje em dia, de esquerda, né? Ele estaria brigando protestando sobre as coisas que acontecem. Então ele pregava toda uma teologia diferente. Então ele era um grande revolucionário da época. Não era só essa figura mística e santificada, como mostram, não era só as curas, e sim também todo um trabalho de vida, uma história. Os cristãos lutavam por isso, por toda uma libertação de um povo. Então, por isso que ele era tão perseguido. E a sua filha, por sua descendência, claro, foi escondida desta forma. Por que acontece? Porque
as histórias estão em livros que são os evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos dos seguidores de Cristo, dos apóstolos, que não participaram dessa tal Bíblia, que é divulgada até hoje. A Bíblia, né, vinda do que se tornou a religião católica, né? Então o que acontece? Esses evangelhos seriam apenas relatos que ficaram escritos tanto pelos apóstolos ou pelos seguidores dos apóstolos e de acordo com o tempo. E foram muitos evangelhos que ficaram se perdidos e que não foram se utilizados quando foi criada a Bíblia. A Bíblia foi criada por Constantino, né, um imperador, né, sanguinário e que era completamente pagão. Então ele criou uma Bíblia e criou uma figura mitológica em cima de Jesus, né? Por criar essa figura mitológica, ele tinha que tirar as descendências. Então colocou o celibato, né, que ele colocou uma virgindade, em Jesus, para que não tivesse nenhum tipo de descendente, para que morresse a história ali. Então o que acontece? Constantino queria dominar o poder que o cristianismo, né, que os cristãos tinham implantado. Então ainda havia muita a revolta. Então a história era tomar para si, né, a história dos cristãos, mesmo ele sendo um imperador pagão e sanguinário, né, que matou e muitas coisas assim. Então o que ele acontece? Ele dominou isso, pegou 4 evangelhos de só 4 apóstolos, porque os apóstolos eram dezenas e dezenas de apóstolos, não eram só os famosos da Santa Ceia. E aí a Bíblia foi criada, toda isso, e a história de Jesus também foi transformada, muito baseada na história dos deuses mitológicos egípcios, nos deuses mitológicos romanos e vários outros. Então tem passagens sobre a história de Jesus e que, se você for ver a história da deusa Ísis, do deus Sol e de vários outros deuses egípcios, são exatamente cópia fidedigna da história de Jesus que estava ali. Então, isso são várias coisas. Outra coisa que pergunta, então, existe essas histórias escritas? Existe nos evangelhos apócrifos que foram colocados e que não foram colocados dentro da Bíblia, no Concílio de Nicéia por Constantino. Ok. Sara, por que Sara foi abandonada? Não foi abandonada, ela foi disfarçada para viver com os pais sem que fosse perseguida como filha de Jesus. Ok. Depois da crucificação, por que é que eles foram jogados ao mar? Porque todos os cristãos, os seguidores de Cristo, também foram perseguidos como Cristo, a mesma coisa. Por quê? Porque iriam contra os poderosos. Aí a gente fala, mas naquela época não existia igreja católica, não existia católico. Não, mas existiam os templos e os sacerdotes. Já existia algo religioso que era dentro dos templos de adoração e tudo mais. Então já existia as igrejas. Quando chegou Constantino e quis unificar aquilo, criar uma Bíblia e criar a igreja de Cristo, a igreja, e colocar um homem à frente, porque justamente pelo machismo, tirando a hereditariedade, que seria a herdeira da igreja, né, supostamente dos ensinamentos de Cristo, seria Maria Madalena e consecutivamente sua filha Sara. Então seria, se existisse uma igreja como existe hoje, fundada por Cristo, seria matriarcal, não patriarcal. Só que no caso de Constantino, era aquela história toda. Era um imperador sanguinário, papapá. Então, o que ele queria? Ele colocou as coisas da forma que pudesse sido dominado por eles, ok? Mais pra frente também, depois que se tornou a Igreja Católica, que se tornou igreja, veio os papas e toda essa história. Então, um dos papas colocou a história de Maria Madalena como a história da prostituta que vem na sequência da Bíblia. Então, colocou essa similaridade da prostituição. A Madalena já colocou nessa história, quando na verdade a Madalena era Maria de Magdala, que era uma nobre, né, e que vinha fugindo do próprio marido, ou que ela foi obrigada a casar, e que ele dizimou a família de Madalena para ficar com a herança, com toda a parte da riqueza que a família de Madalena tinha, inclusive matando o pai de Maria Madalena. Então essa história dela fugindo e depois criando família e sendo uma dos apóstolos principais de Jesus, né? Estando ali naquele movimento junto com Jesus. E Jesus, o sangue real, por ser descendente do rei Davi.
de Davi. Então, quando se fala na busca do Santo Graal, o Santo Graal, na verdade, era a própria Maria Madalena, que era a forma do órgão feminino, que é um cálice, né? O ventre materno é um cálice que recebeu o sangue real, que recebeu a semeação de Cristo, o sangue real, né? Que foi a fecundação de Sara. Sara seria o próprio sangue real. Então se tornou a história do Santo Graal, né? O cálice que recebeu o sangue real de Cristo. Então seria a fecundidade, seria Sara, a menina Sara que nasceu deste amor, nasceu desta relação. Então o Santo Graal seria a própria Maria Madalena, que deu à luz a Sara, a continuação da família de Cristo, a continuação do sangue de Cristo. Então, por isso e por outras histórias que tem isso. Então, as pessoas depois vão modificando o Santo Graal como se fosse um cálice e recebeu o vinho, que o vinho era o sangue de Cristo, da história, da comunhão e tudo mais. Então, tem muitos detalhes assim. O que acontece quando Sara se refugia e fogem, né, e são pegos e colocados no barco à deriva, junto com as Marias, Jacobina, Salomé, que eram tias de Jesus, irmãs de Maria, mãe de Jesus, junto com Maria Madalena, que foi a esposa de Jesus, e Sara, e dois apóstolos que eram primos de Jesus, que eles foram jogados ao mar à deriva, e aí eles vão lá e conseguem chegar no sul da França, numa cidade, na capital de Camargue, que depois se torna Santas Marias do Mar, Saint-Marie de la Mer, por ter recebido as Marias que veio do mar. Aí o que é que acontece? Lá, né, nessa história, ela não foi abandonada por Maria Madalena, ela foi mais uma vez preservada. Maria Madalena vai em outra direção, deixa Sara em segurança, porque muitas das pessoas falam assim, nossa, mas a mãe abandonou a filha. Não, ela não abandonou a filha, infelizmente ela foi de isca, fugindo para que perseguissem o Santo Graal, que seria Madalena, e esquecessem de Sara, para que Sara conseguisse se manter viva e manter a história viva, né, do próprio pai e de tudo, porque a história sempre foi manter o sangue real, manter o fruto de toda essa, da família de Cristo. Então tem essa história também. Lá ela foi recebida, o povo deixou, tirou as anciãs, todo mundo tirou, e a última a ser resgatada, foi resgatada e resgatada pelo povo cigano, foi Sara. Que aí vem aquela profecia durante a crucificação, que o cigano que produziu os cravos da cruz, pedia perdão a Jesus, e Jesus disse, você se sentirá liberto e seu povo quando acolher aquela que vier das águas. E aí foi que o povo cigano acampado, que estava na beira do mar, foi o que retirou a última náufraga da embarcação, Sara, que ficou por último, por ser a mais jovem, por estar vestida, trajada como escrava, tudo. Então foi assim. Aí dizem assim, nossa, mas a mãe dela não percebeu. Gente, todo mundo estava debilitado, né? Era um náufrago, era um naufrágio. Então ela foi a última a ser tirada e acolhida pelos ciganos. E ela sentiu empatia pelo aquele povo nômade, como também por todos os desvalidos ali, como o próprio pai era. O próprio Jesus, ele estava ao meio do povo, das pessoas que sofriam, das pessoas isoladas, das pessoas que eram rechaçadas da nobreza. Então ele estava ali, sempre ao meio do povo. E ela seguiu os passos de Cristo. Como ela fez a promessa dentro da embarcação, que se todos chegassem vivos, ela usaria um véu e sairia peregrinando com a palavra de Cristo. Foi o que ela fez. Ela foi uma filósofa igual Jesus, conhecedora de ervas, conhecedora de fazer os partos das mulheres, de ajudar no tratamento das pessoas, principalmente pela fertilidade. Toda a história que ela aprendeu vendo o pai e as histórias do pai durante a sua passagem na Terra. Então Sara fez tudo isso.
Aí dizem assim, mas se não existia igreja católica, como é que quando Sara morreu, ela não foi enterrada na igreja? Não existia a igreja católica, e sim os templos religiosos, os templos onde existia os sacerdotes dos templos. Então não é que era católico, o catolicismo veio depois da nomenclatura, e todos esses templos se tornaram seguidores disso, mas são templos antiquíssimos. Desde aquela época que antecediam Jesus, já existiam esses templos religiosos de adoração a deuses e tudo mais, e tinham os sacerdotes. E foi neste local de sacerdócio e de templo em que ela não foi aceita. Mas a história já tinha uma história muito forte sobre toda essa revolução. Então, eles colocaram as Marias, né, aceitaram elas no templo, que a gente supostamente chama de igreja. Por isso, quando eu conto na história, eu falo da igreja, e muitas das pessoas falam, ah, meu Deus, mas ali, nossa, como é que você fala? O catolicismo veio muito depois. Claro que veio. Por isso que eu falo, era no templo, que depois se tornou, hoje, a igreja de São Michel. É uma igreja católica, mas é muito antiga, são todas feitas de pedra, são igrejas, templos antigos que se tornaram igreja depois. Tá lá, é só ir no local e conhecer. Né? Então, são algumas dúvidas frequentes que as pessoas perguntam lá embaixo da lenda. Outra coisa, o fato de Nossa Senhora Aparecida, dela aparecer depois aqui no Brasil, o fato de ela estar na gruta, do barro da gruta. E o que acontece? É muito fácil, porque assim, as pessoas questionam muito, aí falam que Nossa Senhora Aparecida, ela era pintada, não era pintada, que o barro não sei o quê. Tem um monte de teorias falando de Aparecida, mas não são verdadeiras, porque tudo cai por terra. Tá? Não foi descoberto o autor da escultura de Aparecida. Detalhe, o barro já foi pesquisado, não é do fundo do rio Paraíba do Sul, tá? E os detalhes, né, principalmente aqui, porque a gente mostra, né, por isso eu fiz essa imagem gigante aqui de mais de 2 metros de altura, para mostrar que as vestes não tem a ver com as vestes da Nossa Senhora da Conceição, que está ali atrás, tá? E não tem nada a ver com ela, principalmente porque tem os detalhes todo, o decote, a marca amarrado aqui na cintura, que demonstra que gravidez, demonstra um monte de história. E detalhe, falam que ela está em cima de uma lua, como é. E não é, se você vê o formato certinho dela, é um formato de uma âncora, que é o símbolo da cidade, o símbolo de Camargue, né? E aqui, ó, tá vendo? Formando o coração da cruz de Camargue. Aqui com as mãos em prece, tá? Se você olhar, são muitos detalhes, porque nós estamos acostumados a ver a figura de Aparecida com esse manto, já parecendo um triângulo, né? E essa coroa. Isso foram presentes da princesa Isabel, tá? Porque ela rezou para Nossa Senhora Aparecida para conseguir a fertilidade. Depois de 14 anos de casamento que ela foi conseguir ter filhos. E ela mandou fazer um manto, desmanchar uma joia dela e bordar no manto, e mandou o Orives reproduzir a coroa que ela utilizaria na coroação quando ela fosse a imperatriz do Brasil, o que não ocorreu, né? Porque Dom Pedro continuou vivo e foram exilados antes disso, então ela nunca foi coroada como imperatriz do Brasil. Ela conseguiu substituir Dom Pedro, mas não conseguiu ser a imperatriz oficial. Mas ela disse que a coroa ficasse pronta, que ela ia reinar mesmo antes que ela fosse imperatriz. Então, por isso, Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil, por causa do manto e a coroa dada de presente a Nossa Senhora Aparecida pela princesa Isabel. E a cor azul é a cor dos Orleans e Bragança e da família Habsburgo, né? Então por isso o manto foi azul, a coroa e tudo mais. É uma réplica dessa história. Então isso está na história, é só vocês estarem olhando o porquê. Do contrário, a imagem ela é pequenininha, daquele jeitinho ali, e sem o manto ela é de uma outra forma. E ela foi considerada católica depois de todos os feitos, os milagres, como é contado na lenda. Outra coisa que as pessoas também reclamam bastante e perguntam:
O som que tem por trás da primeira lenda que foi contada, o que acontece? Eu gravei, né, com a intenção de contar a história e não de fazer sucesso com o vídeo, né? Tanto é que este vídeo que bombou na internet, está aí no canal, muito visto, cada vez mais comentado e cada vez mais assistido, ele não é monetizado. Por quê? Porque dentro da capela, todos os dias, chova ou faça sol, a capela é aberta e tocam músicas lá dentro. Normalmente como se estivesse sendo visitado, então músicas de vários tipos e músicas ligadas a Jesus, a Maria, a Santa Sara. Então tem músicas tocando. E quando eu gravei entrando na capela e as músicas estavam de fundo tocando. Não me atentei a desligar o som para poder gravar. E isso atrapalha. Então muitas pessoas falam assim, ah, é tão maravilhoso, mas esse som de fundo atrapalha, eu não consigo ouvir, não consigo entender. E isso também atrapalhou porque não gerou nenhum tipo de monetização. Mesmo porque eu nem sabia que isso poderia acontecer ou não acontecer. E o intuito do canal nunca foi esse. Então foi gravada uma nova lenda, onde lá nós mostramos, né, tudo, as modificações, a imagem nova de Aparecida, que foi criada justamente para poder contar os passos de Sara, onde já está, sabe, tudo muito mais bem elaborado, e tem agora as novas imagens aqui do santuário, tem a imagem de Jesus, de Maria Madalena e tudo mais, né? Olha, que ficaram bárbaras aqui, né? E então que conta melhor a história, mostra, fala. Então ela ilustra melhor os passos de Sara quando a gente faz. Então isso está gravado aí no canal. Não perca, o tema praticamente é o mesmo da história proibida de Santa Sara Kali. Então vocês assistam, está sem o som de fundo, com mais detalhes, mais detalhado porque nós temos ali todo a questão que nós mostramos passo a passo, né? Os significados e tudo mais. E tem ilustrativo os passos de Sara, como um monumento gigante, onde está Jesus e Maria Madalena, a imagem gigante de Aparecida, a gruta, né? Todos os passos de Sara que está aqui no Santuário Nacional de Santa Sara Kali, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Então, se você quer, muita gente também fala, aonde fica, onde fica? Fica em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. E nós estamos com uma possibilidade de migrar também o Santuário 2 ou até mesmo o 1 para a nossa propriedade lá em Piruíbe, de frente para o mar, para o Castelo Rosa dos Ventos, que fica de frente para o mar. Há essa possibilidade de talvez nós temos um Santuário 2, né, em Peruíbe, e aí nós estaremos com a lenda bem mais apurada, porque nós vamos estar com os elementos da história de Sara, que seria a água da cachoeira que corre do lado do Castelo Rosa dos Ventos, que vai em direção ao mar, a proximidade que é de frente para o mar, que o castelo está, e podendo ter toda essa energia contada e sentida de uma maneira com a localidade favorecida. Aqui em Itanhaém é litoral, mas a gente não está bem pertinho do mar, a gente está uma certa distância do mar. Mas o espaço aqui é muito grande do santuário daqui. Ele é muito bom quando nos dias de festa, porque ele é muito grande, então tem infinitas possibilidades de atrações aqui, e é um espaço multirreligioso, onde a gente demonstra um pouco das religiões de matrizes africanas, desde o candomblé, a umbanda, ao budismo. Então aqui você entra na parte energética dos seres extras e intraterrenos. Então aqui é um espaço multirreligioso de múltiplas energias, onde você entra com a sua religião e sai com ela intacta. Aqui não é para você se transformar de outra religião, e sim ser
uma pessoa ligada às energias, e principalmente a história de Sara, que não vincula. A história de Sara, de Santa Sara, é muito bom porque ela não tem um vínculo religioso específico. Ela é um ser de luz aclamada, ela é aclamada como santa pelo povo. Então ela não tem essas correntes religiosas, dogmas assim específicos de uma religião, atreladas a essa santidade de Sara. Entendeu? Então é algo que nos dá a possibilidade de termos, de nós termos cada um a sua convicção religiosa e ao mesmo tempo ter a devoção a uma santa que ela é aclamada pela população, pelo povo, principalmente o povo cigano e várias outras coisas. Não é uma santa especificamente cigana, ela é uma santa aclamada pelo povo, principalmente o povo cigano, mas é uma história fantástica, muito elucidadora, que nos traz muita luz, nos traz reflexão e nos faz pensar mais na santidade e menos na religiosidade, mais nas boas ações, nas boas atitudes, do que nos dogmas, né? Do que naquelas obrigações religiosas e preconceitos religiosos, porque é uma santa sem preconceitos. Ela é avessa a todas as histórias elitizadas que as religiões contam. Ela é completamente avessa, como a história de Cristo. Cristo teve a história muito deturpada, muito. A história de Cristo é algo muito mais simples, é muito mais humana do que a gente imagina e é muito mais bonita e muito menos preconceituosa e muito menos complicada como as religiões falam. Então, meus queridos, nós temos que estar aberto a fazer o bem sem olhar a quem e sem os dogmas que transformam a santidade de uma maneira castrativa, sem a castração, e sim a devoção. Não a castração, e sim a devoção ao amor, à confraternização, a todas as pessoas que podem realmente ser devotos sem ser recriminados por ser etnicamente descender de uma etnia diferente da outra ou de outro ser humano. Então, o mais importante é isso, é estar em comunhão com a fé. Por isso a lenda de Santa Sara deixa ela mais humanizada, deixa Jesus mais humanizado, a história mais humanizada e muito mais identificada com as pessoas como elas são naturalmente, sem aquele monte de rótulo e aquela castração, né, religiosa que nós temos em cima de nós, onde aquele livro, né, aquele livrinho que é empunhado em várias guerras, né, muitas guerras levantadas em nome daquele livro chamado Bíblia, que é tão controverso e que foi criado por um ditador pagão romano. E que todos aí levantam bandeiras em nome disso com a mais pura verdade, com a mais pura palavra de Deus e de Cristo, quando na verdade a história é outra completamente diferente. Vamos aprender, vamos nos abrir, vamos tirar o preconceito de dentro de nossas mentes e agir mais com o coração. Vamos deixar o coração falar mais alto? Estamos aqui para isso. Deixa aí o seu like, deixa aí a sua inscrição, nos siga nas redes sociais, faça suas perguntas, diga o que você achou, o que você pensa e novos temas para ser falado aqui no canal. Gil Mennick Conde Basile, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com a força e a energia de Santa Sara. Espero ter elucidado e clareado as perguntas que vocês têm me feito no vídeo de Santa Sara, e que a sua vida seja cada vez mais
maravilhosa, com a sua fé, com a sua força e com o seu senso de boa pessoa que você é, vindo do coração, com menos razão que te colocam e mais humanidade e coração, mais sentimento naquilo que a gente aprende, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Esse vídeo fica por aqui e logo logo a gente se encontra. Beijo, tchau, tchau.